Deus, ele não se agrada de quem é ingrato, como foi o povo de Israel. Este é o estudo de número 765 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre ingratidão logo após a nossa vinheta. Deus, ele se agrada com pessoas que são agradecidas e nós devemos ser gratos sempre, em todas as circunstâncias. Vamos ao nosso tema, ingratidão de um povo abençoado por Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 95, verso 10, que diz: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Olha o que Deus está falando do povo de Israel, uma geração com um coração ingrato. Ingratidão é a qualidade ou a ação de quem é ingrato, é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido e nem a ajuda que lhe foi concedida. Ingratidão é falta de gratidão. E o povo de Israel, eles tinham muitos motivos para serem gratos a Deus. Vamos ver alguns motivos. Motivo número 1. Deus olhou para o sofrimento do povo de Israel enquanto eles eram escravos lá no Egito. Deus, ele se voltou para eles enquanto eles eram escravos de Faraó. Êxodo capítulo 2, verso 24 e verso 25. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Imagina o soberano, o autor da vida, o criador do universo. Ele olha e ele vê o povo de Israel cativo lá no Egito e sendo maltratado por Faraó. Ele olhou para aquele povo, mas Deus, ele olha para cada um de nós. Segundo Crônicas capítulo 16, verso 9, a parte A diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nós que servimos ao Senhor, temos que ter o nosso coração totalmente voltado para ele, porque ele se revela poderoso para os que têm o coração plenamente dele. E no Salmo 34, verso 15, ele fala: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos, estão atentos ao seu clamor por socorro. Nós temos o Todo-Poderoso atento às nossas necessidades, um Deus que não nos deixa só. E é interessante você entender que Deus olhou para o povo de Israel, viu o povo de Israel lá no Egito, eram cativos, eles eram escravos e Deus agiu. O segundo motivo do povo de Israel ser grato a Deus é porque Deus, ele fez uma promessa a Moisés. Deus prometeu para Moisés que pelejaria pelo povo de Israel e iria libertá-los das mãos de Faraó. Êxodo capítulo 6, verso 1. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer ao Faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os farás partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Deus havia prometido para Moisés que iria libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, e seria com a mão poderosa, seria com o braço estendido. E Deus mandou Moisés falar ao povo de Israel a promessa que Deus havia feito para eles de libertá-los da escravidão. Êxodo capítulo 6, verso 6. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. O povo de Israel tinha muitos motivos para ser grato a Deus, porque o
Deus da promessa, o Deus que prometeu que iria libertá-los das mãos de Faraó, da escravidão do Egito, era o Deus que iria agir, e Deus é fiel, assim como Deus fez promessas a Moisés, como Deus fez promessas ao povo de Israel, Deus cumpriu. Deuteronômio capítulo 4, verso 34, ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito, em vosso favor, diante dos vossos olhos. E Moisés, ele pergunta para o povo de Israel: existe outra nação que Deus fez a intervenção? Deus tirou esta nação de outra nação onde estava como escrava, e Deus agiu, Deus foi poderoso, Deus foi misericordioso e Deus foi fiel. Era um outro motivo muito grande para o povo de Israel ser grato a Deus. A promessa de Deus com os israelitas de livrá-los com grandiosos milagres, eles viram as 10 pragas que Deus mandou ao Egito, eles viram que Deus agiu a favor deles. Era um motivo muito grande, porque Deus foi fiel para com eles. O terceiro motivo do povo de Israel para ser grato a Deus é que Deus os libertou da escravidão do Egito, Deus usou as 10 pragas, os israelitas viram agir de Deus, e 3 dias após eles saírem do Egito, eles estavam diante do Mar Vermelho, e mais uma vez eles desfrutaram da bondade do Senhor. O povo egípcio, o exército de Faraó, estava perseguindo o povo de Israel, mas Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou e não molhou os seus pés. Mais uma vez, aquele povo estava vendo agir de Deus para que a vida deles fosse poupada. Neemias 9:11, olha o que diz: e o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Deus, além de libertar aquele povo da escravidão, Deus, além de ter mostrado a fidelidade deles para o povo de Israel, Deus destruiu aqueles que queriam matar o povo de Israel. Vamos ver um outro motivo do povo de Israel ser grato a Deus, porque Deus preparou para o povo de Israel um líder. Deus preparou para eles Moisés para os conduzir no deserto. Deus não abandonou o povo de Israel. Moisés era um homem manso, era um homem humilde. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés era amoroso e Moisés intercedia pelo povo de Israel. Êxodo capítulo 32, verso 30 ao verso 32. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: vós cometestes uma falta muito grave, contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Moisés, ele tinha subido ao Monte Sinai, e lá durante 40 dias ele estava na presença do Altíssimo. Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, para o povo de Israel ter orientação, para o povo de Israel ter leis, para que as outras nações, vendo um povo tão organizado, viesse a querer o Deus do povo de Israel. Mas o povo, vendo que já era 40 dias e Moisés não descia, o que eles fizeram? Pressionaram Arão para que Arão fizesse um ídolo de ouro
Egito, e eles adorariam aquele ídolo como se fosse o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso que os tinha tirado do Egito. Neemias capítulo 9, verso 18, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, mas o povo de Israel se prostrou diante daquele bezerro de ouro. O povo adorou o bezerro de ouro que haviam visto ser construído, e ainda deram àquele bezerro de ouro a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor odeia a idolatria, e Deus não dá glória dele para ninguém. O que Moisés fez? Moisés desceu do monte, Moisés advertiu o povo, e Moisés subiu para interceder por eles. Deus maravilhoso, misericordioso, perdoador. Deus, ele agiu, Deus, ele ouviu a intercessão de Moisés, um líder, mas um líder amoroso, um líder que falou: não risca então meu nome do livro da vida, mas tenha misericórdia desse povo. Eles tinham motivo para serem gratos a Deus, porque enquanto eles estavam no deserto, eles passaram por dificuldades, mas o Deus provedor estava com eles. Deus supria as necessidades daquele povo. Deus dava água, Deus dava alimento, que era o maná, Deus dava proteção, e Deus conduzia aquele povo no deserto como um bom pastor. Deuteronômio no capítulo 8, verso 15, verso 16, olha o que Moisés fala: que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Aquele povo tinha motivo para ser gratos ao Senhor, porque eles viram o agir de Deus a favor deles. Mas quando Deus libertou os israelitas, Moisés advertiu para eles estarem atentos, estarem se analisando, se examinando, e não se esquecessem do Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 6, verso 12. Fica atento, pois, a tua própria pessoa. Não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Moisés, ele orientou aquele povo, ele mostrou àquele povo que eles deveriam ter cuidado, eles não deveriam desobedecer a Deus, eles não deveriam esquecer-se de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 diz: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Mas o povo é um povo ingrato, e nós precisamos, assim como Moisés falou para o povo de Israel estar atento a si mesmo, nós precisamos estar atentos a nós mesmos, porque o povo de Israel foi um povo ingrato. A ingratidão do povo foi revelada várias vezes, e nós não somos muito diferentes. Diante das dificuldades, o que o povo de Israel fazia? Eles murmuravam contra Deus e também contra Moisés. Eles não eram pessoas que tinham um coração agradecido, eles eram incapazes de verem as bênçãos que tinham recebido do Senhor. Jeremias no capítulo 2, verso 6 diz assim: ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver. Eles foram incapazes de ver
quantos milagres, quantas maravilhas o Senhor havia feito no meio deles, e eles se mostravam ingratos o tempo todo. Eles agiram com infidelidade, eles agiram com soberba, eles não obedeceram os ensinamentos do Senhor. Neemias capítulo 9, verso 16, porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Aquele povo agiu com infidelidade a Deus, o Todo-Poderoso que batalhou por eles, e eles não obedeceram a Deus. Eles abandonaram ao Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 18, Moisés fala assim: abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. Você para um pouco para pensar, o povo de Israel não é muito diferente de nós, e nós precisamos estar olhando para nós, porque aquele povo que murmurou, que abandonou o Senhor, que foi infiel ao Senhor, eles foram rebeldes contra o Senhor. Neemias capítulo 9, verso 17, e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus é misericordioso. Deus não desamparou aquele povo, e era um povo rebelde, um povo difícil. E o dicionário Michaelis qualifica a rebeldia como o ato de lutar contra alguém ou alguma coisa usando força ou argumento. Rebeldia é uma oposição, é uma resistência. O povo se cansava de Deus, do que Deus lhe dava, e eles queriam voltar ao Egito. Eles foram tão insolentes, eles foram tão ingratos, que eles rejeitaram, desprezaram o maná que Deus mandou para eles. E quantas pessoas, assim como os israelitas, têm sido rebelde, têm achado que estão fazendo o que agrada a Deus, têm se afastado de Deus, fazendo o que agrada somente a si próprio. Quantas pessoas murmuram sempre, quantas pessoas são infiéis ao Senhor, quantas pessoas diante da dificuldade, ao invés de se lembrar das maravilhas que o Senhor já havia feito para eles, eles abandonam o Senhor, eles rejeitam o Senhor, eles desprezam o Senhor e eles culpam o Senhor. Eu vou começar a concluir. Deus, ele se agrada daquela pessoa que é grata, assim como nós também nos agradamos de pessoas que são gratas, de pessoas que são bondosas para conosco. O povo de Israel pagou o bem que o Senhor fez a eles com a rebeldia, com a ingratidão. Mas olha o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine através da história do povo de Israel a não sermos ingratos, mas assim fazermos o que Paulo nos ensina, a sermos gratos a Deus em toda e qualquer circunstância. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.